Gravar então. Bom dia a todos, sou Matias Ferreira, R2, Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje nós vamos falar então sobre massas renais, tumores renais, na aula de hoje. Bom, a gente vai começar então pelos carcinomas de células renais. Eles perfazem a maioria das neoplasias renais primárias, chegando até 85% do acometimento. Normalmente, já vai ter algum tipo de metástase já no diagnóstico, isso pela ampliação dos métodos de imagem, acaba que 25% dos pacientes já são diagnosticados com metástase. Tem uma prevalência levemente maior nos homens em relação às mulheres. O pico de incidência acaba sendo na quinta e na sexta década de vida, e pelo aumento da tecnologia e dos exames de imagens, muitos desses pacientes acabam tendo diagnóstico incidental, né? Ou seja, não estavam verificando nenhum tipo de patologia renal e acaba aparecendo no exame de imagem. Em relação aos fatores de risco, está bem observado que os mais importantes em relação ao carcinoma de células renais é o tabagismo, a obesidade e a hipertensão. Lembrando que doença renal crônica pode aumentar em até 30 vezes o risco de ter uma neoplasia. A gente também tem alguns tipos de exposição ocupacional e alguns componentes genéticos. Depois a gente vai falar de algumas síndromes hereditárias que estão bem envolvidas também no carcinoma. A maioria acaba sendo assintomática e a gente tem a tríade clássica, né? Que é dor, massa abdominal palpável e hematúria. Por mais que seja clássica essa tríade, ela acaba sendo pouco comum. Então, muitas vezes, os pacientes são assintomáticos, né? A gente acaba tendo um diagnóstico mais incidental mesmo. Uma coisa que é importante lembrar são as síndromes paraneoplásicas. Elas não têm relação com a gravidade do tumor em si, mas acaba tendo uma abrangência bem grande nos pacientes. Eles acabam tendo sintomatologias bem diversas. Então, de forma didática, os guidelines acabam colocando esses 4Hs, que seriam os sintomas mais comuns, tá? Observados em relação à neoplasia. Que seria a hipercalcemia, que seria a mais comum. Isso porque alguns tumores renais, eles acabam mimetizando o paratormônio, então acaba tendo um efeito osteoclástico maior, com maior reabsorção óssea, e isso acaba causando hipercalcemia. A hepatimetria elevada, isso por produção excessiva de eritropoetina. A hipertensão relacionada ao sistema renina-angiotensina e a hepatopatia são algumas síndromes familiares que acabam acontecendo. Então é bem importante lembrar esses 4Hs para a gente, porventura, suspeitar de uma neoplasia renal, que pode estar presente até 40% dos pacientes. Quando a gente tiver também aqui na figura, ilustra o que a gente mais encontra, que se o paciente tiver uma varicocele, é mais comum que ela seja encontrada à esquerda, mas quando o paciente tiver ou bilateral ou somente à direita, a gente deve desconfiar que talvez tenha um comprometimento do reto peritônio. Então, muitas vezes, é observado isso nos pacientes que têm neoplasia renal, já com envolvimento da cava, né? Então, um estágio um pouquinho mais avançado. Já se o paciente tiver tosse persistente, dores ósseas, linfadenopatia cervical, a gente já pensa num envolvimento mais sistêmico, né? Então, seria um estágio mais avançado da doença. De forma geral, a gente tem 3 tipos histológicos mais frequentes do carcinoma de células renais, que é os células claras, o papilar tipo 2 e o cromófilo. Esses 3 prefazem mais de 98% dos tipos de tumores de células renais. Coloquei ainda outros 2 que acabam sendo mais raros, mas devem ser lembrados, que é o carcinoma dos coletores e o carcinoma medular renal. Falando um pouquinho de células claras, então ele é o mais frequente, 80% dos tipos de células renais. Ele tem um aspecto macroscópico amarelo, ouro, assim, e quando tiver um grau nuclear alto ou componente sarcomatoide, a gente classifica ele como um mau prognóstico. Normalmente ele tem um comportamento agressivo também. Apesar disso,
normalmente tem uma boa resposta à imunoterapia e às terapias-alvo. Lembrar também da relação que ele tem com a síndrome de von Hippel-Lindau, que vai ser esclarecido mais para frente também. Em relação aos papilíferos, eles são os segundos mais comuns, perfazem de 10 a 15%. A gente vai ter dois tipos. O tipo 1, ele é mais comum e menos agressivo. Aí a gente vai ter uma diferença histológica dele. E o tipo 2, ele é mais agressivo e, por sorte, menos comum. Também eles têm esse aspecto macroscópico, um tumor mais carnoso, com uma pseudocápsula fibrosa, e no aspecto microscópico, como a gente vê na imagem aqui, um tumor mais hipovascular, que tem origem nos túbulos proximais. Já o carcinoma cromófago, como o nome lembra, que ele não cora tanto pelo citoplasma, então tem um citoplasma mais pálido, daí que vem o nome dele. Já é um tumor um pouco mais raro, né, perfase de 3 a 5% dos carcinomas de células renais, e ele é pouco agressivo e tem um bom prognóstico. Falando dos últimos dois, que acabam sendo mais raros, fazendo menos de 1%, os ductos coletores, eles acabam tendo um aspecto macroscópico com umas bordas mais infiltrativas e ele tem um mau prognóstico, né? Mas normalmente pode responder à quimioterapia. Já o medular renal também é raro, é o que tem o pior prognóstico desses apresentados e o aspecto macroscópico, que faz nos lembrar quando a gente vai retirar a peça, ele tem esse componente mais infiltrativo, com necrose e hemorragias extensas. Quando a gente fala em relação aos fatores prognósticos, né, do tumor renal, a gente tem que lembrar os fatores anatômicos e os histológicos. Anatômicos vai estar relacionado, então, ao tamanho do tumor, à invasão vascular, se tem linfonodos comprometidos ou não, e a metástase, obviamente, se tem já metástase à distância. Já os fatores histológicos, que vão ser propriamente do tumor, é o grau do tumor, características sarcomatoides, que eles lembram bastante os patologistas, se tem necrose tumoral, se tem invasão micromuscular, ou se já tem também sistema coletor. Isso vai, quanto mais componentes tiver em relação a isso, pior vai ser o prognóstico. Das formas familiares, a gente tem mais de 10 tipos de formas familiares, né, relacionadas aos tumores de células renais. Eu só elenquei 3 que acabam aparecendo mais, sendo mais frequente. Na doença de von Hippel-Lindau, a gente tem uma relação clara com células claras. Eles podem ter relação com outros tumores, feocomocistoma também. Já da esclerose tuberosa, a gente tem uma relação mais íntima também com células claras. A gente não pode esquecer dos angiolipomas renais. E da síndrome de Coden, que é os hematomas múltiplos, a gente já tem uma relação mais íntima com os tipos papilíferos. Mas o paciente pode apresentar também tumor de mama e carcinoma epitelial de tireoide. Também, então, o que é importante das formas familiares é lembrar qual a relação que tem com qual subtipo específico de câncer renal. Em relação ao diagnóstico, então, muitas vezes, como eu falei, por esse incremento da tecnologia, os exames de imagem serem mais acessíveis à população, a gente acaba tendo um diagnóstico mais acidental, né? Muitas vezes é pela tomografia, algumas vezes a ultrassonografia vai desconfiar de uma massa que seja volumosa e o paciente vai prosseguir a investigação. E a ressonância também acaba sendo usada quando o paciente tem, porventura, está investigando alguma outra coisa ou tem alergia a iodo, né? O estadiamento ele deve ser feito também. No primeiro momento, se falava fazer com raio-x de tórax, mas hoje já se preconiza mais usar tomografia mesmo. E a cintilo e TC de crânio já é mais específica, assim. A gente não recomenda como padrão, é mais para pacientes que tenham algum sintoma relacionado a isso. Então, nesse diagnóstico, muitas vezes, fugindo um pouco do câncer renal mesmo, a gente vai se deparar, que é muito frequente na nossa clínica, com cistos renais. Então, esse diagnóstico ele tem que estar bem claro para a gente conseguir fazer a diferenciação. Então, na classificação de Wozniak, a gente tem uma classificação que vai de 1 a 4 relacionado aos cistos. Então, Wozniak 1 seria um cisto simples, sem
sem nenhum comprometimento sólido, sem as paredes são finas, ele não vai ter muito septo. Então, é aquele cisto que a gente acaba tendo mais relação. Uma coisa que eles vão caracterizar bem é em relação ao contraste na tomografia, né? Então, o tipo 1 e o tipo 2 nunca vão ter realce pelo contraste, já o tipo 3 e o 4 terão. Então, falando um pouquinho sobre o tipo 2, acaba tendo um pouquinho mais de septo, esse cisto começa a ficar um pouco diferente, assim, começa a ter calcificações. Na classificação entre o tipo 2 e o tipo 2F, a gente tem a predominância do tamanho, que é importante. Então, o tipo 2 ele vai se limitar até 3 centímetros, e eles vão ser bem delimitados, e lembrando que não tem realce pelo contraste. Já o tipo 2F, então ele vai ter as características do 2, só que começa as classificações ficarem mais presentes, o septo começa a ser um pouco mais espesso, e vai ser uma lesão um pouquinho maior. Então vai ser a partir de 3 centímetros, mas ainda não contém o componente do contraste. E esse F, o 2F, é de follow-up, então é um cisto que a gente já tem uma propensão maior, uma recomendação maior de seguir um acompanhamento. Já o Wozniak tipo 3, ele continua tendo, então, os componentes septos, eles começam a ser mais frequentes, e a primeira diferença, então, é em relação ao contraste. Já vai ter um realce um pouco maior. E o tipo 4, então, são massas císticas claramente malignas. A gente tem essa classificação também em relação à probabilidade de ser uma neoplasia maligna, né? Tipo 1 e tipo 2, essa probabilidade é muito baixa. A partir do tipo 3, a gente pode ter entre 25% a 50% de chance de ser uma neoplasia maligna. E no tipo 4, então, já superando 80% a 90% de probabilidade. Então, tipo 3 e tipo 4, a gente já tem uma orientação maior a ser mais agressivo no tratamento, e normalmente ser um tratamento cirúrgico. E não esquecer dos componentes em relação ao contraste, né? Voltando um pouquinho para tumores de células renais, fica muito a questão de quando biopsiar, né? A biópsia ela vai acabar sendo um contexto de exceção, né? Se a imagem for compatível, tiver todas as características que a gente consiga definir como sendo carcinoma de células renais, independente do tipo histológico, normalmente a gente acaba já tratando tendo uma conduta cirúrgica, enfim, dependendo do caso. Então, a biópsia ela vai acabar se destinando para essa diferenciação, quando tem uma dúvida se é uma doença hematológica, inflamatória, infecciosa ou metastática. Quando os estudos acabam não sendo esclarecedores, tem uma recomendação também pelo guideline, sempre antes de qualquer terapia ablativa, a gente tem que ter biópsia. Candidatos pacientes que vão fazer vigilância ativa, que têm pequenas massas, também é interessante ter uma biópsia, e no contexto metastático, então, que a gente também não consiga ter uma definição de qual patologia é, se é primária do rim ou não. Em relação à biópsia ainda, as complicações estão mais relacionadas ao próprio procedimento, hematoma, dor e hematúria. As lesões císticas, elas não devem ser biopsiadas, então, cistos renais, tipo 1, tipo 2, não devem ser biopsiados, tipo 4 tem discussão, e deve-se usar preferencialmente a técnica de multifragmentos por punção, justamente porque a acurácia acaba sendo maior. Essas técnicas de aspiração simplesmente acabam tendo, na maior parte das vezes, inconclusivos. Os aconselhamentos em relação ao paciente que a gente tem que avaliar é explicar que tem uma sensibilidade e uma especificidade alta, a avaliação do subtipo, que muitas vezes vai mudar o tipo de terapêutica que a gente vai empregar, ela é bem acurada, e o resultado, porventura, não maligno da biópsia não é a mesma coisa que ser benigno, né? Então, isso o paciente tem que estar bem esclarecido antes de ser proposto a biópsia. Em relação ao estadiamento, então, ele é feito pelo TNM, basicamente a gente vai ter o T1, o T1 como um tumor centrado no rim, e aí a gente vai ter a diferenciação entre A e B, isso é basicamente relacionado ao tamanho, então o T1 estaria até um tamanho limite de 7 centímetros, aí T1A até 4,
T1B de 4 a 7. Já um T2 estaria ainda confinado ao rim, mas seriam dimensões já mais elevadas, então a partir de 7 centímetros, sendo o T2B acima de 10. T3 estaria mais relacionado já a invasões vasculares, né, trombos tumorais. E o T4 é quando acaba extrapolando somente o rim. Então passa da gerota e acaba tendo outros comprometimentos contíguos de outros órgãos adjacentes. N0 e N1, acometimento linfonodal ou não, e M0 e N1 com a presença de metástases. A disseminação tumoral, basicamente, ela se dá, na maioria das vezes, pulmonar, 40% a 60%, e linfonodos periódicos de 20% a 30%, seguido de fígado e ossos. Em relação a esse estadiamento, o guideline coloca, então, uma recomendação forte se fazer a tomografia, tanto de abdômen como de tórax. A ressonância acaba sendo exceção, eles têm como indicação fraca, né? Se for possível também usar ultrassom, traste, eles colocam para massas menores ou acompanhamento de trombo tumoral, tem uma recomendação forte. E a realização da biópsia, sempre antes de qualquer terapia ablativa ou terapia sistêmica, ela deve ser feita. Falando ainda em relação aos tumores T1 e T2, então lembrando aqueles confinados ao rim que tem um diâmetro até 10 centímetros, o guideline ele coloca que a gente deve oferecer, então, a cirurgia curadora, né? Na maioria dos casos, quando é localizado, oferecer uma nefrectomia parcial, que depois vou acabar exemplificando quais outras características que a gente deve usar, mas tem como uma recomendação forte também para tumores T1. E em relação à embolização ou à dissecção linfonodal estendida, acaba tendo recomendações fracas porque ainda está em discussão. Vigilância ativa, quando é que a gente consegue fazer no paciente que tenha um tumor localizado? Então, tem os fatores relacionados ao tumor e fatores relacionados ao paciente. Então, tem que ser lesões que sejam pequenas, então menores, preferencialmente que 3 centímetros, então seria menos que o T1A, né? O crescimento, então, deve ser bem diminuto, ou seja, menos de 5 milímetros ao ano. Então, esse paciente, além de ter esse crescimento pequeno, obviamente ele vai ter que ter um acompanhamento mais de perto. Tem que ser tumores não infiltrativos, baixa complexidade e uma histologia favorável. Já em relação aos fatores do paciente, a gente vai ter que avaliar o que a gente está colocando como vigilância ativa. Então, paciente que não tem uma expectativa de vida menor que 5 anos, avaliar essa senilidade e fragilidade do paciente, que ele não consiga ser submetido a uma terapia curativa, muitas comorbidades, ou um risco cirúrgico muito elevado. A gente tem como opção também as terapias ablativas, que seria a crioablação e a ablação por frequência. Então, também a gente tem alguns quesitos bem restritivos, então tem que ser um tumor T1A menor que 3 centímetros. É recomendado ter uma biópsia prévia, para a gente sempre escolher esse tipo de terapia ablativa. O acompanhamento também tem que ser mais rigoroso, para a gente conseguir fazer, então, 3, 6 e 12 meses. E acaba sendo indicado, na maioria das vezes, para pacientes que tenham ou doença recorrente, ou que tenham alguma característica familiar aí na neoplasia, ou que, porventura, tenham rim só e tenham muitas lesões pequenas e acabem contraindicando uma nefrectomia parcial. No manejo cirúrgico, propriamente dito, que é o que acaba sendo a nossa realidade, a gente tem como objetivo maximizar os resultados oncológicos, proteger a função renal e minimizar a morbidade cirúrgica. Então, quando que a gente vai escolher o paciente para nefrectomia radical ou parcial? Lembrando, a radical ela vai ser uma cirurgia que tem a remoção em bloco do rim, e isso inclui, então, a face de gerota, o terço proximal do ureter, e se os linfonodos forem clinicamente visíveis, aí tem a recomendação sempre de serem ressecados. Mas, normalmente, são tumores mais complexos. O rim contralateral, normalmente, é normal, então a gente consegue ter essa conduta mais agressiva. Quando não houver doença renal crônica,
e quando não for, obviamente, possível a gente fazer a terapia poupadora de néfrons, né? Então, a radical acaba sendo, não muitas vezes, uma opção, né? Mas é o que a gente consegue fazer. Já na parcial, a gente tem, quando a gente já não tem muita opção, ou seja, o paciente só tem um rim, ou tem uma doença bilateral, ou tem uma doença, uma insuficiência renal prévia e contraindique, preferencialmente, a gente conseguir poupar tecido renal, e tumores menores que 4 centímetros. Em relação às complicações, a gente acaba tendo fístula urinária ou sangramento perioperatório como as mais frequentes. Que nos ajuda, então, a escolher quando que a gente vai fazer uma nefrectomia radical, uma parcial? O score de Renal foi desenvolvido justamente para nos avaliar nesse quesito. É um score que tem as suas letras compostas justamente tática para a gente lembrar os parâmetros que a gente vai utilizar. Então, o R seria de radial, para lembrar o tamanho, diâmetro do tumor, E de esofítico, então, lembrando se a tumoração é a mais endofítica ou exofítica, o N seria de Lianes, que é a proximidade em relação ao sistema coletor, o A é só para puxar o nome mesmo, aí vai ser DA anterior ou posterior, mas acaba não tendo uma pontuação, né, esse score, e o L seria a localização em relação às linhas polares. Então, esse score ele vai de 4 até 12 pontos, de 4 a 6 seria pacientes mais baixo risco, então, que a gente conseguir fazer uma nefrectomia parcial, por exemplo, de 7 a 9, risco moderado, e acima de 10 já casos bem mais complexos que acabam dificultando bastante essa abordagem. E a gente tem a exemplificação, então, tanto do que seriam as linhas polares e das localizações. Então, chega a ser meio intuitivo, assim, pensar que tumores estejam mais na periferia, que sejam preferencialmente esofíticos, que não estejam envolvendo o sistema coletor e que sejam pequenos, obviamente que vão ser mais facilmente abordados. E já tumores que, porventura, envolvam sistema coletor, que estejam cruzando as linhas polares, que sejam muito mais endofíticos, acaba restringindo bastante a opção de uma nefrectomia parcial. Em relação à linfadenectomia, como eu havia comentado, o guideline recomenda só se for clinicamente positiva, aí ela sempre vai ser justificada, se não tem discussão em relação até onde a gente deve fazer a linfadenectomia. Falando um pouquinho mais já em relação ao tratamento localmente avançado, aqui em relação aos linfonodos, é o que eu tinha falado, e remover o tumor renal e o trombo, caso o desenvolvimento de doença não metastática, tem uma recomendação forte. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa avaliação se tem trombo, a localização dele e qual tipo de abordagem que a gente vai acabar realizando. Falando um pouquinho das doenças metastáticas já, as duas recomendações guideline são fracas, mas acabam sendo lembradas. Então, oferecer um tipo de tratamento localizado para uma doença metastática, a gente vai ter que acabar removendo todas as metástases para ter um efeito mais benéfico para o paciente. Lembrando que o paciente tem que ter um perfil favorável e ele tem que estar controlado de outras patologias também. E outra opção seria oferecer uma radioterapia estereotáxica quando tiver mais para alívio de sintomas, ou seja, para metástases ósseas ou cerebrais, para alívio de sintomas ou dor local, né? A nefrectomia citoredutora também tem esse espaço, ela acaba sendo utilizada, então, como forma curativa só quando todos os focos tumorais forem ressecados, e em pacientes, isso se aplica em pacientes que tenham tumor primário ainda presente ou doenças ressecáveis, sejam elas de metástases únicas ou oligometastáticas. Mas lembrando que na maioria dos casos ela vai ser uma terapia paliativa, né? E acaba sendo necessário tratamentos sistêmicos em conjunto. Em relação, posteriormente, ao segmento desses pacientes que acabam fazendo tanto nefrectomia parcial ou radical, os guidelines, tanto o europeu como o americano, eles divergem em alguns pontos, mas de forma geral eles traçam
perfil do paciente, entre baixo risco ou risco intermediário alto, e no baixo risco a gente consegue fazer, num primeiro momento, pelo guideline europeu, a intercalação entre ultrassom ou tomografia. Ele preconiza fazer ultrassom nos primeiros 6 meses, depois tomografia, e intercalando até o terceiro ano. A partir daí, uma tomografia a cada 2 anos. Lembrando que isso é tomografia de abdômen, abdômen pélvico e tórax, e sempre com contraste. Já nos casos intermediários e alto riscos, a gente deve já preconizar a tomografia como melhor método até o terceiro ano, e a partir daí podemos passar a cada 2 anos. O guideline europeu ele já faz uma permonização um pouquinho maior em relação aos estágios e que tipo de procedimento foi envolvido. Nesses baixos riscos não tem muita diferença, eles colocam a tomografia nos primeiros 6 meses, depois eles dão a opção para o paciente ou fazer o segmento com tomografia ou com ultrassom, com 12, 24, 36 meses. E sempre lembrando que no guideline americanos eles ainda colocam a opção de fazer uma radiografia de tórax, que acaba não sendo tão utilizado na prática. E aquelas imagens, ou seja, tomografia de crânio, cintilografia óssea, casos específicos que tenham sintomas relacionados a isso. Já em casos mais agressivos, o guideline americano ele coloca um acompanhamento muito mais de perto nos primeiros 5 anos, então a cada 6 meses. E aí pode ser utilizado tomografia ou ultrassom, e imagem de tórax também a cada 6 meses, lembrando que a gente pode utilizar a radiografia de tórax. Seria isso.